Dzień dobry. E aí, turma, como estão? Sou Ciebie, como você está? Wszystko dobrze? Tudo bem? Tutaj wszystko dobrze. Aqui está tudo bem. Gente, então vamos lá. Vamos deixar um pouquinho os verbos de lado e vamos avançar aqui no material de número 13, tá? Na Lekcja 13. Mas antes da gente ir para 13, que a gente vai falar somente sobre horários, certo? Nós vamos ter que voltar aqui para o material de número 12, aqui na Lekcja 12. Então procura, se você tem dúvidas sobre horários, procura na lição de número 12, ou seja, alguns vídeos para trás. Lição 12 vai falar sobre os horários em polonês, como que eles são ditos, né? Então nós já aprendemos, só recapitulando, né? Nós aprendemos até o número 1000 já, que são os números cardinais. Nós aprendemos ali, ó, coloquei aqui do ladinho os numerozinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim vai. E aí nós vimos as 24 horas do dia, né? Todas elas aqui. Todos os números até 24, melhor dizendo. E aí depois nós compreendemos que para a gente poder falar horas, as horas em polonês, quando uma pessoa pergunta para nós która godzina, ou se você quiser dizer para alguém próximo de você que horas é o momento, você vai falar em números ordinais. Só que aqui existe um intercâmbio entre eles, né? Existe um intercâmbio, é aí que a gente tem que estar ligado. Então, do mesmo jeito que a gente já sabe as 24 horas, os 24 números, até o número 24, do Jeden até o 24, que é o 24, assim como a gente já sabe esses números, a gente vai ter que também saber os ordinais no feminino, tá? No feminino. Por quê? Porque é assim que são ditas as horas em polonês. Então, se eu vou dizer que é 1 hora, é pierwsza. Se eu vou dizer que são 2 horas, druga. Se eu vou dizer são 3 horas, trzecia. 4 horas, czwarta. Piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta, dwunasta, ó, 13, trzynasta, czternasta, piętnasta, szesnasta, siedemnasta, osiemnasta, dziewiętnasta, dwudziesta, ó, o 20. É dwadzieścia, virou dwudziesta. Então, dwudziesta pierwsza, ó, dwudziesta, que é 20, pierwsza, que é a primeira. Então, é a 21ª hora. Dwudziesta druga, dwudziesta trzecia, dwudziesta czwarta. Por que é dito dessa maneira? Porque na Polônia eles falam as horas exatamente assim. Para nós, a tradução literal pode ser meio estranho. Que horas são agora? São 23 horas. Dwudziesta trzecia. Ou seja, 23 horas para ele é como se fosse a 23ª hora. Agora são, né? E aí você fala o número da hora, que é a da 23ª hora. Entendeu? Eles não falam 1 da tarde, 2 da tarde, até podem utilizar também, sabe? Mas a gente está aprendendo aqui o contexto, não, como é que eu vou dizer assim, nós estamos aprendendo aqui os contextos dentro de uma conversa formal, certo? Informalmente a gente fala de outras maneiras, mas não adianta a gente misturar tudo agora. Então a gente tem que fazer o quê? Falar das maneiras formais. E esta é a maneira formal que nós aprendemos lá naquela matéria, ó. Która godzina. E aí a pessoa fala lá, ó, o primeiro númerozinho, o primeiro número sempre será então ordinal, sempre será nesse formato. Então aqui, ó, vai ser pionta, pionta. E por que eu disse que aqui nós vamos ter que intercambiar os dois? Porque o segundo número, o número dos minutos, esse daqui continua do jeito que nós conhecemos, continua apenas um número. Ou seja, o 30 é 30, 30. Continua sendo o que nós já conhecemos, um número ordinal.
Então, por isso que nós aprendemos primeiro os cardinais, melhor dizendo, primeiro os cardinais, nós aprendemos até o 1000 os cardinais. E agora a gente está avançando somente os primeiros 24, que são as 24 horas do dia, a gente está aprendendo de maneira ordinal, porque os primeiros números sempre serão ordinais e o segundo número sempre será cardinal, certo? E aqui nós temos alguns exemplos. 11, Jedenasta. Não é Jedenastia, é Jedenasta. E o segundo número, sim, é do jeito que a gente conhece, Piętnastia, certo? E assim vai para todos eles. Foi assim que nós aprendemos até o momento, tá bom? E exercitamos bastante isso daqui, com muitos exercícios, tudo lá no videozinho específico sobre números, sobre horas, tá? Procure na lição 12, Lectia 12, procure assim. Então, por que eu fiz toda essa introdução? Porque hoje nós vamos começar a falar sobre outra coisa. Nós vamos começar a falar agora como que a gente diz para uma pessoa, por exemplo, deixa eu arrastar a tela aqui, ó, que horas que eu tomo café da manhã, que horas que eu me visto, que horas que eu acordo, certo? Olha só, octuri, ou seja, a que horas você, e aí vai ali, ó, você toma o café da manhã, você se veste, você faz uma série de coisas. Como que eu digo isso? Será que eu continuo usando daquele jeitinho ali que a gente acabou de ver? Não, tem uma variação. E essa variação a gente vai ver a partir de agora, ó. Para informar a que horas uma ação acontece em polonês, devemos adicionar a terminação "ei" ao número referente às horas, tá? Como assim? Que terminação "ei" no número referente às horas? Assim, ó, o número ordinal que nós vimos ali, que foi a segunda forma, nós aprendemos os números, tá? Aprendemos os números Yedem, aí depois nós aprendemos ordinal, que o Yedem significa Pierwsza, e agora nós vamos ver uma declinação do Pierwsza, que é O Pierwszej. O Pierwszej. Druga, que é o Dwa. Druga. O Drugiej. Trzy, que é o Trzecia. O Trzeciej. Cztery, que é o Czwarta. O Czwartej. Pięć. Piąta. O Piątej. Sześć. Virou Szósta, que declinado é O Szóstej. E assim vai. Siódma, o siódmej. Ósma, o ósmej. Dziewiąta, o dziewiątej. Dziesiąta, o dziesiątej. Jedenasta, o jedenastej. Dwunasta, o dwunastej. E as outras 12. Trzynasta, o trzynastej. Czternasta, o czternastej. Piętnasta, o piętnastej. Szesnasta, o szesnastej. Siedemnasta, o siedemnastej. Osiemnasta, o osiemnastej. Lembrando que você tem um cachorrinho roncando aqui do meu lado. Então, lembrando que todas as letrinhas são pronunciadas sempre, tá bom? Não é osiemnastej, é osiemnastej. Osiemnasta. Dziewiętnasta, o dziewiętnastej. Dwudziesta, o dwudziestej. Dwudziesta pierwsza, o dwudziestej pierwszej. Dwudziesta druga, o dwudziestej drugiej. Dwudziesta trzecia, o dwudziestej trzeciej. Dwudziesta czwarta, o dwudziestej czwartej. Tá? Então eu fiz questão de falar cada uma das 24 horas para você ver bem a pronúncia de cada uma delas, tá bom? Agora, para dizer em polonês a que horas algo acontece, esse é o tema da nossa aula de hoje. Nós vimos quando a gente fala as horas, mas agora e quando a gente quer falar que algo aconteceu em determinado horário? É necessário declinar o número referente às horas para o caso locativo. Embora o material da lição número 13 que nós estamos estudando, ela fala sobre o genitivo, nós estamos avançando um pouquinho porque ela vai ser utilizada de maneira intercambiável aqui, né? O locativo,
e manter o número referente aos minutos ali, ó, no nominativo, tá? Que foi o que eu acabei de falar. Então, lá no nominativo, a gente utilizava os números como nós aprendemos, tá? Osiemnasta e assim por diante. Agora a gente vai aprender a intercambiar eles, né? Por exemplo, ó, Która godzina, ou seja, que horas são, tá? Então aí nós vamos utilizar da maneira que nós já sabemos, ó. Número 5 vira pionta e 37 vira 37. Então é assim que nós aprendemos na aula de número 12, Lectsia 12. Aprendemos exatamente como está aqui na corzinha salmão. O que nós estamos aprendendo hoje é aqui, ó, na coluna verde. O której godzinie, ó, 3 pontinhos. Ou seja, a que horas você trabalha, por exemplo. Vamos dizer que aqui no finalzinho está escrito praça. Então, o której godzinie praca, ó, a gente vai falar a mesma hora, só que agora declinado. Ó, o piątej 37. Ó, entendeu? Então, o primeiro númerozinho ali, ó, piąta, virou o piątej. E nunca esqueça do o, a preposição o, que significa que foi em tal hora. Então, o piątej 37. Ó, pode ver que aqui não houve mudança. Aqui, que horário é 17h50? 17, porque é 17. 17, 50. 50. Lembrando que esse Czinho aqui tu não pronuncia ele, tá? É 50. Ont. 50. Então, 50. Mas agora, a que horas você sai do trabalho, por exemplo? A que godziny? Aí a resposta já vai mudar aqui, ó. O 17:50. É isso. E assim sucessivamente, ó. Então, o primeiro sempre vai declinar e o segundo vai continuar do jeitinho que nós aprendemos lá na lição de número 12. Por isso que é bom ir lá e dar uma visitada no material para você deixar isso bem afiado na sua mente, tá bom? Então agora nós vamos fazer o quê? Vamos exercitar isso tudo, né? Então vamos começar exercitando, vendo primeiro mais alguns exemplos práticos aqui, tá bom? Então vamos lá. 7h30. Która godzina, ou seja, que horas são? Como é que você diz isso daqui? Siódma trzydzieści. Então, os minutos você já está careca de saber, né? Porque a gente já fez aula sobre isso. Então, esse daqui eu não vou ficar explicando mais. O primeiro só é que vai ter as alterações. Primeiro lugar aqui, que é esse primeiro quadro que a gente está vendo, ó, toda essa primeira coluna aqui, a gente está vendo ele como na aula 12, apenas informando o horário, tá? Então, que horas são? Agora são 7h30. É o que está escrito aqui. Która godzina? 7:30. Agora, nesta outra coluna aqui, a gente vai ver este mesmo horário sendo aplicado a alguma coisa. Por exemplo, o której godzinie wstajesz? Ou seja, a que horas você acorda? Aí ele está dizendo, ó, wstaje, ó, aqui é você acorda, aqui é eu acordo, ó, conjugado. Então, wstaje, lembrando, ó, essa aqui é a frase, ó, o siódmej trzydzieści, tá? Então é só repetir. Que horas você acorda? Ah, eu acordo às 7h30. Ali, ó, siódmej trzydzieści. Wstaje o siódmej trzydzieści. Ó, a mesma coisa, entendeu? Então vamos para o segundo exemplo. 7h50. Która godzina? 7:50. O której godzinie się ubierasz? Ou seja, a que horas você se veste? Ubieram się, ou seja, eu me visto. Ó, a que horas você se veste? Aqui, eu me visto o 7:50. Então, eu me visto às 7h50. E aí ele avança. Która godzina? 8:30. Então, às 8h30. O której godzinie jesz śniadanie? Então, em que horas você toma o café da manhã? Śniadanie é tomar café da manhã.
Aqui, yesh é eu como, você come, só que aqui ninguém diz eu como café da manhã, né? A gente fala, tipo, tomar o café. Que horas você toma o café da manhã? Aí responde, ó, conjugadinho. Iem, que é um verbo que nós já conjugamos bastante. Śniadanie o 8:30, ó, o mesmo horário, às 8h30. Jem śniadanie o 8:30. Ou seja, eu tomo café da manhã às 8h30. Agora, która godzina? Ó, 9 horas. Dziewiąta, dziewiąta. O której godzinie zaczynasz pracować? Ou seja, a que horas você começa a trabalhar? Ó, trabalhar no infinitivo. O której godzinie zaczynasz pracować? Então, que hora você começa a trabalhar? Zaczynam pracować o dziewiątej. Dziewiątej, ó. Dziewiąta, dziewiątej. Entendeu? Capite? Entendido, então, como é que é como serão os exercícios daqui para frente? Daqui para frente a gente já vai saber, após obviamente muita prática, nós vamos saber agora tudo que a gente faz ao longo do dia, declinando corretamente as palavras. Vou colocar aqui mais uma, ó. Która godzina? Ó, que horário é esse? Dwunasta. Na dúvida, volta sempre para essa tabelinha aqui, ó. Ó, volte sempre para essa tabela, certo? Então, volte essa tabela, printe ela. Então, tá aqui, ó. E aqui as outras 12 horas do dia. Printe essa tabelinha porque é aqui que você vai utilizando para responder essas questões até você pegar a manha do ganso. Depois que tiver a manha, aí você não precisa mais. Tá bom? Vamos continuar esses exercícios aqui. Vamos fazer mais esta página, depois o restante eu vou deixar para você printar e vamos continuar na próxima aula, senão o vídeo vai ficar muito longo. Vamos fazer mais uma aula sobre as horas, tá bom? Exercitando bastante isso. Então, która godzina? Dwunasta. Olha, ó, 12. Onde é que está o 12? Aqui, ó. Dwunasta, ó, como você responde as horas. Mas, respondendo alguma coisa que você faz ao longo do dia, ó, ele migra, ele declina para o dwunastej. Quer ver? Vamos lá, então. Então, która godzina? Dwunasta. O której godzinie jesz obiad? Obiad. Então, a que horas você almoça? Obiad. Você almoça. Jem obiad o 12. Ó, viu? 12, 12. Ó, 12. Tá aí. Declinamos. Vamos para a próxima. Która godzina? 17. 17. Ó, vai até o 17, ó. 17. Tá aqui, ó. Aqui está como você usa para dizer as horas. Tá aqui. 17. Agora, o której godzinie wracasz do domu? Ou seja, que horas do dia você volta para casa? Ó, às 17. Wracam do domu o 17. Ó, declinou. 17. Olha aqui, ó. 17. Tá aqui a respostinha. Entendeu? Próxima, 18h30. O que que ele faz às 18h30? Vamos ver. Która godzina o 18:30. Tá aqui, 18h30. Agora, o której godzinie bierzesz prysznic? Prysznic. Biorę prysznic o 18:30. Então, que horas você toma banho? Que horas você toma banho? Eu tomo banho às 18h30. 18:30. Então, biorę prysznic, prysznic o 18:30. Ou seja, eu tomo banho às 18h30. E a última aqui, então, 19 horas. Ó, como é que eu falo 19 horas? Która godzina? 19. Ó, procuro 19 aqui, ó. 19. Tá aqui, ó. 19. Agora, como que eu digo o której godzinie jesz kolację? Ou seja, a que horas você janta? Ou toma a janta? Que horas você toma a janta?
Ó, iem kolatie, ó, como é que eu falo 19 declinado? Ó, dziewięć nastej, tá aqui. Então, iem kolatie, ó, dziewięć nastej, tá aqui, ó, declinadinho, bem bonitinho para você. Tá bom? Espero que eu tenha te ajudado no vídeo de hoje. Vamos limpar a tela aqui para você. Você pode printar o próximo exercício, ó, já está ali com as respostinhas, para você ir vendo que horas você vai fazendo mais algumas coisas. Tá? Então aqui ele diz o horário que você limpa a louça, depois ele fala a hora que você estuda polonês, depois ele fala sobre que horas que você escova os dentes, depois o horário que você vai dormir. Tá? Então é isso que está escrito aí. E aí depois na próxima aula, então, nós vamos fazer esse reloginho aqui, aplicando tudo isso que nós vimos hoje, tá bom? Até a próxima aula. Um abraço, do widzenia, do zobaczenia, papá.